Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será José Ricardo Caixeta, que é presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa. E o tema da nossa entrevista será o papel da agrodefesa para o agro goiano. José Ricardo, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com vocês, falando aqui da importância da agrodefesa para o agronegócio goiano. Você assumiu a agrodefesa há pouco tempo, né, Zé Ricardo? Me conta aí quais são os principais desafios que você enfrentou aí nessa nova caminhada. A agrodefesa, vamos falar assim, que é um desafio importante, a responsabilidade ela é grande, porque nós temos uma equipe técnica muito... eu até falo que é o melhor quadro técnico hoje dentro da estrutura de governo do estado de Goiás. Nós temos os nossos fiscais, agrônomos, veterinários ou tecnistas, muitos doutores, muitos mestres, muitos especialistas, enfim, nós temos um corpo técnico que corresponde à altura do agronegócio goiano. E, nesse sentido, o nosso desafio é continuar mantendo o status sanitário do estado de Goiás para as principais culturas, para os nossos rebanhos, dentro adequado para que a gente consiga avançando nos principais mercados e Goiás continue sendo esse grande player no mercado como produtor e como fornecedor de grãos, de matéria-prima, de alimentos, não só para o Brasil, mas para o mundo. Zé, me conta uma coisa, sua equipe hoje, como é que ela está? Está reduzida ou não? Você tem uma quantidade suficiente aí de agentes, de pessoas para fazer o trabalho deles? Como eu te disse, nós temos sim uma equipe adequada para o nosso tamanho, para a nossa tarefa, né? Para o nosso papel. Nós precisamos sim avançar e buscar mais pessoas. Nós estamos, inclusive, trabalhando numa reestruturação de cargos aqui na agrodefesa para que no futuro próximo a gente possa estar startando um novo processo de contratação, né? E suprindo, nós temos, é dinâmico, né, esse papel. Vão chegando pessoas, os técnicos vão também chegando para o final da carreira, se aposentando. Isso é muito dinâmico dentro do serviço público, não é diferente dentro da agrodefesa, mas estamos atentos, inclusive, uma tratativa agora com a Secretaria de Administração para que a gente possa suprir e que o quadro nosso sempre esteja adequado para as nossas demandas e para as nossas necessidades. Zé, a atuação da agrodefesa é muito ampla. Talvez as pessoas não tenham noção, né, da amplitude e da importância da agrodefesa. Eu gostaria que você falasse dessa atuação da agência e da importância dela para que o agronegócio goiano continue a crescer cada vez mais. Então, se a gente mensurar a importância econômica e social do agronegócio para o estado de Goiás, que quase 70% da nossa economia ela é baseada no agronegócio. Então, assim, além de o peso econômico, nós temos também o peso social. Nós temos aí a geração de empregos, né? Goiás, nós passamos aí nos últimos anos toda essa questão pandêmica que afetou fortemente a economia. E se você buscar, Goiás não parou de crescer. Goiás continuou avançando, criando empregos, mesmo dentro da crise, e isso tudo devido ao agronegócio. Por quê? Foi um momento que as pessoas ficaram mais dentro de casa, mas a demanda por alimentos foi muito forte, né? E aqui nós, como exportadores, fornecedores de alimento para o mundo, vamos falar assim, o nosso trabalho foi ainda mais intenso, o Divino e ouvintes. Quando eu falei para você de quase 70% da economia e 90% de tudo que Goiás exporta são produtos, são provenientes do agronegócio, desde soja, milho, nós temos aí o complexo carnes, que tem um papel importantíssimo. Goiás tem avançado hoje o terceiro maior produtor de grãos do país, caminhando para ser o segundo maior produtor. Nós temos o segundo maior rebanho bovino do país, somos hoje o quinto maior produtor de frangos, caminhando para ser o quarto maior
produtor, quarto maior exportador de frangos, e a pujança do agronegócio goiano é muito forte. E o que eu te falo é o seguinte, de todos esses números que eu te falei, nós temos um outro número que ainda nos orgulha mais. Goiás hoje é o estado campeão em produtividade. Se nós temos o Mato Grosso como grande produtor em volume, Goiás é o grande produtor em eficiência. Nós temos aí um agronegócio sustentável e esse governo ele tem tido esse olhar. Nós temos investido em políticas para promover a produção sustentável dentro do estado. Goiás não só reconhecido como grande exportador, mas principalmente por também cuidar da sustentabilidade, do pilar o econômico que a gente já citei, mas aí vem os pilares sociais e o pilar ambiental, que hoje o mercado internacional exige esse cuidado e Goiás tem trabalhado nesse sentido. Então, quanto mais a gente produz usando os mesmos recursos, menos pressão a gente faz nas nossas áreas de reserva, nas nossas florestas, né? E a agrodefesa tem um papel muito importante nisso, porque a agrodefesa cuida dessa parte sanitária, evitando que as principais doenças, as principais pragas adentrem o nosso território, que afete as nossas produções, para que também não tenhamos nenhum tipo de vamos falar, barreira sanitária e que os nossos produtos continuem avançando e o agronegócio goiano crescendo. Zé Ricardo, eu conheço muitas pessoas que trabalham na agrodefesa e, conforme você mesmo disse, são pessoas de altíssima capacidade, pessoas altamente qualificadas. Mas o trabalho delas, muitas vezes, ainda não é compreendido por muitos produtores rurais. Por que isso acontece? Nós podemos, talvez, alguma situação em relação à comunicação. E nesse período de administração, dos pilares e das determinações do governador Ronaldo Caiado é que a gente trabalhe essa comunicação com o produtor rural de forma nivelada, né? O produtor rural, nós temos hoje grandes produtores, que eu falo grandes produtores não em volume, mas em profissionalismo. E é nesse sentido que nós queremos levar para o agronegócio, para os produtores, para os trabalhadores do campo, a importância do serviço de defesa. Então, assim, nós não exigimos simplesmente por lei. Aplicar uma medida sanitária, ela evita perdas para o próprio produtor. Se nós vacinamos hoje, deixamos de vacinar contra a aftosa e fomos declarados estados livre da febre aftosa sem vacinação, o último degrau desse status sanitário para o rebanho bovino foi porque lá atrás os produtores acreditaram nessa política, fizeram a vacinação, fizeram um monitoramento, todo o controle do rebanho, e o resultado é esse. Hoje nossa carne é mais valorizada. E, ao mesmo tempo, um rebanho ou uma plantação livre de doenças significa mais produção, menos aplicação de defensivos, menos uso de remédio, ou seja, é maior eficiência, mais lucro para o produtor e uma produção de melhor qualidade. E, nesse sentido, um dos pilares nossos vai ser trabalhar a educação sanitária. Nós, inclusive, já estamos com um processo tramitando para criar a gerência de educação sanitária dentro da agrodefesa, no sentido de estar orientando esses produtores, o fiscal agropecuário, o produtor, olhar para ele e ver ele como um parceiro, não aquele cara que vai só para multar, mas nós vamos ser aquele parceiro assim, de indicar o caminho, o que fazer. Agora, quando o produtor não obedecer às regras, o fiscal precisa fazer cumprir, porque nós temos os outros todos que já cumprem, um que não cumprir, ele coloca em risco todo o processo de produção do Estado, e coloca em risco a economia. Nós estamos passando por um momento muito delicado em relação à gripe aviária, e Goiás se tornou um dos estados mais importantes na produção avícola do país. Eu gostaria que você nos dissesse quais são as medidas que a agrodefesa tem tomado para evitar que nós tenhamos casos de gripe aviária no estado. Esse é um dos grandes desafios hoje para a agrodefesa. Diariamente, nós reunimos a nossa equipe. O que nós estamos fazendo
é reforçar todas as medidas de biosseguridade, principalmente dentro dos plantéis comerciais, mas aquilo que já é feito dentro desses plantéis comerciais, nós precisamos também trazer para os criatórios de subsistência, né? Para aquelas criatórios de aves domésticas, galinhas caipiras, né? As outras aves, as aves ornamentais. Então, os cuidados, o vírus, ele não escolhe qual ave. Ele não escolhe se é uma galinha caipira, se é um frango de granja ou se é uma galinha poedeira comercial. Então, é um desafio muito grande. E reforçar essas medidas de biosseguridade, hoje é o nosso papel. Nós estamos fiscalizando mais, porque a orientação também está sendo feita. Então, a orientação vem no sentido que todos os plantéis comerciais hoje precisam ficar o mais livre possível de contato com pessoas, com veículos, principalmente com aves silvestres. E as aves de subsistência também, os criadores precisam entender que se um vírus chegar no seu quintal, na sua criação, não só ele perde aquelas aves, né, como aconteceu agora recentemente, que foi o primeiro foco dentro de uma criação de subsistência ali no Espírito Santo. Então, ali, não só aquele plantel daquele produtor ali, daquele criador que foi comprometido, mas de toda a circunvizinhança dele. E, enfim, guardar essas aves, né? Vamos colocar um abrigo para essas aves, tirá-las do contato com essas aves silvestres, porque nós temos lá no litoral, nós podemos perceber que a maioria desses focos hoje, a grande maioria, são em aves, nós tivemos só um até agora em aves domésticas, mas são aves silvestres migratórias e de hábitos litorâneos. Então, se uma ave dessa assenta ali numa mangueira, num pé de tamarindo, onde é o poleiro daquelas aves, tem um contato direto, ele já deixa o vírus por ali. Além do mais, ser um risco também para a população. Aqui a gente também aproveita a oportunidade para orientar a população. Se achar uma ave com sintomatologia nervosa, não aproxime dessa ave. Nos acione, chame o Serviço Veterinário Oficial da Agrodefesa aqui em Goiás, para que a gente possa ir lá fazer o exame, né, recolher aquela ave, tomar as providências e as medidas necessárias. Mas também reforço aqui a qualidade, né, e a segurança que os produtos de avicultura, tanto carne de frango, né, os ovos, são totalmente seguros, não tem nenhuma restrição para consumo. Primeiro, porque nós não temos o vírus dentro dos nossos plantéis comerciais. E segundo, os nossos processos industriais são muito seguros e também, se houver um caso, nós estamos monitorando. Nós vamos rapidamente agir, né, conter aquele foco, nós estamos preparados para isso, Divino. A agricultura comercial, a avicultura comercial, sem dúvida nenhuma que ela é extremamente profissional e as medidas são tomadas com muito rigor. E eu acho que o grande gargalo, o grande problema está justamente nessa criação de subsistência. Quais são as recomendações, José Ricardo, que você daria para esses criadores, para eles terem nas suas criações caseiras, para que no dia a dia eles possam se cuidar e evitar que esses casos aconteçam ali na sua criação? A dinâmica ela é simples. O vírus ele se transmite através do contato com outras aves, né? Com as aves silvestres, que são hoje os reservatórios e são os veículos transmissores. Nesse sentido, evitar o contato dessas aves de subsistência com as aves silvestres é a principal medida. Como fazer isso? É através de um abrigo. É trazer, né? A maioria desses produtores tem lá, sim, o seu barracãozinho e tal. Então, nesse momento de emergência, né? Vamos falar assim, de alerta aqui, o Brasil, sim, já está no estado de emergência sanitária. A Goiás está no estado de alerta sanitário. Então, esses produtores, na medida do possível, vamos fechar essas aves. Pode parecer um exagero, mas não, ele é necessário, porque um foco vai provocar sérios danos para toda a economia e a agricultura de Goiás. Né? Um foco isolado que ele seja, traz sim preocupações, porque vai acarretar ali uma dinâmica de trabalho muito grande, né? Contenção, fazer toda aquela parte ali de barreiras sanitárias, vamos ter que, aquele plantel que for afetado, nós vamos ter que sacrificar essas aves,
enterrá-las, enfim, é todo um processo que o melhor de tudo é prevenir. Vacina nós não temos, então evitar o contato dessas aves, evitar todo o trânsito de aves hoje, que já está proibido dentro do estado, nós não temos trânsito de aves, a não ser as aves comerciais que vão para o abate, não tem mais nenhum tipo de aglomeração, já está tudo proibido. Nós reforçamos um decreto agora proibindo toda essa aglomeração, exposição, qualquer tipo de evento que é voltado para a avicultura. No dia 27 passado, começou o vazio sanitário da soja, que é muito importante também, vai até o dia 24 de setembro. Eu gostaria que você falasse qual é a importância do vazio para se evitar a ferrugem da soja. Como você disse, a ferrugem é um problema, assim como a influenza aviária, para a avicultura, nós temos a ferrugem para a soja. E a principal medida hoje de contenção é evitar depósitos do fungo dentro das lavouras. Então, nesse período que você citou, é proibido qualquer tipo de planta viva dentro das propriedades no estado de Goiás. E aí serve porque o fungo não tem a hospedagem, diminui essa carga, esse desafio para a próxima safra que começa ali no final de setembro. Então, nós recomendamos, os produtores já estão maduros dessa medida, eles sabem da importância e cumprem, mas nós reforçamos, não custa sempre a gente estar comunicando, reforçando isso, para que nós tenhamos uma boa safra, né? Como nós tivemos uma safra recorde agora, essa que se encerrou, Goiás e o Brasil comemora, né? O próprio PIB nacional hoje é reflexo dessa safra, super safra que a gente colheu e está terminando essa colheita. Mas para a próxima safra é importante que os produtores observem esse vazio para não deixar nenhum tipo de planta ali nas áreas de domínios, né, rodoviários, naquelas margens de rodovia, porque aqueles caminhões que deixam aquela soja cair, nossos fiscais estão atentos a essa situação, né? A própria Goinfra também está atenta, e assim a gente manter também o menor desafio possível para a nossa próxima safra de soja. Ricardo, da mesma forma que existe uma preocupação em relação à soja tiguera, existe a mesma preocupação também em relação ao milho tiguera? Porque nós sabemos que esse milho tiguera, ele acaba se tornando ruim aí em função da cigarrinha, né, e das doenças aí que a cigarrinha traz. Existe essa preocupação também em relação ao milho tiguera? Não só preocupação, como cuidado, né? Nossos fiscais estão na ponta, estão percorrendo todo o estado, conversando, demonstrando e fiscalizando essas situações. Então, os nossos produtores, como eu te disse, na grande maioria já são produtores profissionais e entendem da necessidade de manter essas medidas que são imprescindíveis. Terminou no dia 30 passado também o prazo para que o produtor declarasse todos os animais existentes nas propriedades, né, para comprovar a vacinação contra a raiva, né, dos bovinos, bobalinos, caprinos, também dos ovinos, dos equídeos. Os produtores goianos atenderam a esse chamamento da Agrodefesa? Atenderam, Divino, atenderam, e aqui eu parabenizo pelo compromisso dos nossos criadores, dos nossos pecuaristas, com esse importante papel de continuar. A vacina de aftosa, ela não é mais obrigatória, porém, a obrigatoriedade de declarar o seu rebanho, ela permanece. A Agrodefesa precisa continuar esse monitoramento, né? Nós temos ali, através do Cidago, todo produtor pode ir lá e declarar o rebanho, fazer a evolução do rebanho, declarar os nascimentos, e para que ele continue tendo a possibilidade de continuar comercializando seu rebanho. Mas aqui também eu reforço a obrigatoriedade da vacina contra a raiva, que terminou no último dia 26, né, de junho. Goiás ainda, para 119 municípios goianos, que são declarados de alto risco para raiva, mantém-se a obrigatoriedade. E os produtores, sim, foram
aderiram, entendem a necessidade e, como eu te falei, a maturidade hoje da nossa pecuária, da nossa agricultura, graças a esse profissionalismo, mantém o Estado sempre nesse alto nível de adesão para vacinação, para declaração. Nós atingimos quase 100%, mas agora nós vamos buscar aqueles casos pontuais que não fizeram a declaração ou que não vacinaram para a raiva, vão ter ainda a oportunidade de fazer essa vacinação assistida. Ricardo, eu agradeço e eu gostaria já de deixar aí para você fazer as suas considerações finais a todos os nossos ouvintes e espectadores. Eu agradeço aqui pela oportunidade. A Agrodefesa, ela continua atenta, os nossos fiscais no campo, monitorando, fiscalizando, mas agora também nós vamos reforçar o nosso papel também orientativo. Nós vamos buscar esses produtores, vamos fazer campanhas orientativas e preventivas. Nós vamos sempre, assim, nos eventos, nós temos eventos culturais como agora lá em Trindade, né? O alto volume de bovinos ali, aqueles carreiros, nós temos as cavalgadas, e aqui eu convoco para essas pessoas também, vamos cuidar da sanidade dos seus animais. Ali são animais de alto valor estimativo, né? Um equino, por exemplo, e às vezes um cavaleiro, aquele cara que gosta de praticar as atividades equestres, o quanto é importante também cuidar da sanidade dos equinos, desses bovinos, dos carreiros, e nesse sentido, a Agrodefesa agora também vai ter esse papel da educação sanitária, que é também, esse programa, ele vem de nível federal, e nós vamos contar com o apoio também do Ministério da Agricultura, para que a cada produtor orientado, menos fiscalização, necessidade de fiscalização. Então, nesse sentido, Goiás vai continuar crescendo, ganhando e sendo esse destaque nacional na produção de grãos, na produção de alimentos e de matérias-primas. Zé Ricardo, parabéns pelo trabalho, parabéns aí por tudo que você tem desenvolvido na Agrodefesa. Pode contar com a nossa parceria sempre, estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Conversei hoje com o José Ricardo Caixeta, que é presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, e nós falamos a respeito do papel da Agrodefesa para o agro goiano. Se você gostou dessa nossa prosa, deixe um comentário, se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas e deixe um comentário também. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.